Paz do Senhor, amém? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de ler uma palavra que está em Jó, capítulo 23. Tá assim: respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia até ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Vou repetir o Jó 23:6. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Nessa passagem, Jó, ele está passando um momento muito difícil. Quem não conhece a história de Jó, né? Ele perde seus 10 filhos, ele perde tudo que ele tem, ele perde o respeito, ele é juiz. E num momento muito difícil da sua vida, as pessoas começam a se questionar se realmente Deus é com ele, né? E aí ele começa a perder também o respeito das pessoas. Aquele que julgava agora está sendo julgado. Mas aquele que era um bom juiz, amigo, abraçava, não está sendo abraçado. Não está sendo amado. Aquele que, quando você lê o livro de Jó, você percebe que ele, quando ele conversa com Deus, e você não tem como, porque Deus conhece todas as tuas entranhas, cada célula do teu corpo, né? O nosso corpo, ele é formado por células, né? E um conjunto de células forma tecido, e o tecido, ele forma órgãos, e Deus conhece cada célula, cada tecido, cada órgão, e os órgãos formam sistemas digestório, sistemas respiratório, né? Então vai formando, Deus conhece cada célula, antes de começar todo esse processo, Deus conhece. E você percebe Jó falando ali com Deus, e ele fala: Senhor, porventura fui injusto com alguém, né? Porque ele tem se esforçado para praticar a justiça. A palavra declara que antes de seus filhos pecarem, Jó já estava fazendo sacrifício antes do pecado, porventura venha a pecar, né? Já pedindo misericórdia ao Senhor. Mas Jó, agora ele precisa de um abraço, ele não tem um abraço. A palavra do Salmo, no Salmos 23, me revela: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor todos os dias. Aqui no Salmo 23, a palavra fala do amor de Deus, mas também fala do cajado de Deus. Aquele que ama, ele repreende. Aquele que ama, ele não fica te elogiando, né, quando você está errado. Não. Por que eu estou falando isso? Hoje eu estou assim, com a cara amassada, no geral não durmo direito. Mas fui dormir, já era quase meia-noite, acordei meia-noite e 40, 1h da manhã, e estou acordada. Fui dormir novamente, era 6 horas, acordei 8 e pouca, ia dar 9 horas. Né? Então eu estou praticamente com umas 3 horas de sono. E de 1 e pouca até agora, até 6 horas, né? Depois eu acordei e comecei de novo, eu estou orando. E no meio dessas orações, eu mexendo no meu celular, eu descobri que algumas pessoas me bloquearam. Tem muito número bloqueado no meu celular, irmão. Muito número. Mas por que bloquearam? Bloquearam porque eu disse que eu não posso, nem tenho tempo, para que pessoas fiquem o dia inteiro dentro da minha casa. Amo muito, irmão. Amo, amo. São pessoas, essas pessoas que me bloquearam agora, recentemente, são pessoas que eu tenho ajudado muito.
São pessoas que eu falei, não, vamos jejuar junto, não foi um dia nem dois não, jejuando toda manhã para que Deus desse respostas, né? E Deus veio e bradou com força, ouviu o nosso clamor, ouviu a nossa súplica, né? Pessoas que precisavam de uma resposta urgente, porque senão iam enfiar o pé pela cabeça. Nós jejuamos e Deus não deixou ninguém enfiar o pé pela cabeça. Pessoas que eu ajudei, que me afrontaram e eu perdoei. Pessoas que me traíram o João e nós perdoamos, né? Então, ver que novamente fomos bloqueados, depois de ajudar tanto, dói. Se você cortar aqui, irmão, pastor, meu esposo chegou. Como eu ia dizendo, que eu estou quase me perdendo, se você cortar aqui, nós sangramos. Essa semana, minha irmã, ela falou algo e eu percebi. 12 anos. Um rapaz no YouTube, ele perguntou, pastora, o que você fez? Quais os cursos você fez para ser pastora, né? E eu sou muito indagada todo o tempo por ser mulher e ser pastora. Eu apanho muito. E ele queria saber meus cursos, né? Eu tenho alguns cursinhos, alguma coisinha que eu costumo dizer. Mas eu não expus isso para ele. Porque realmente tem um curso médio de teologia, mas não prego nisso. E eu comecei a comentar com ele que o que eu tenho. Eu comecei a falar da história da minha vida, né? Minha mãe tentou me abortar no ventre, sofri um estupro aos 8 anos de idade, né? Pedofilia, né? Aos 8 anos de idade, que também é estupro. E aos 12 fui estuprada por 6 rapazes, né? Morei, entre aspas, pela rua, porque Deus nunca me deixou morar na rua. Minha mãe bebeu durante 18 anos, o que fez com que eu ficasse de casa em casa, inclusive na casa da minha mãe. Minha mãe sofreu de obra de feitiçaria, tentava me matar. Mas quando ela aceitou Jesus, minha mãe veio se tornar a mulher mais linda do mundo. Quando todos os demônios saíram da vida da minha mãe, eu verdadeiramente... Nossa, como minha cara está amassada, meu pai. Eu verdadeiramente vim a conhecer e a saber o que é ter uma mãe. E eu amo muito minha mãe. Mas essa semana minha irmã me fez uma pergunta, né? E... Deixa eu só terminar. Eu comecei, eu diria, andei tenho muitos amigos homossexuais, né? Conheço muitas pessoas que usam drogas. Minha mãe chegou a perguntar, Márcia, tu é sapatão? Eu falei, não, mãe, por quê? Não, porque os vizinhos vieram falar, tu só anda com sapatão, né? E eu falei, não, mãe, eu não sou sapatão. E eu diria que eu comecei a apacentar aos 18 anos, mas eu não tinha respostas de Deus. E uma pessoa chorando muito, ela um dia virou para mim e falou, Márcia, Deus não existe. E eu realmente não tinha o que responder. Então eu creio que hoje eu fui capacitada por Deus para estar fazendo isso. E a igreja aqui abriu, eu renovei, eu me batizei aos 15 anos, eu me batizei aos 15 anos, sou meio ruim com o tempo, isso eu sou ruim com o tempo, com datas eu sou meio ruim. Mas eu me batizei aos 15 anos e foi um batismo de doido. Eu cheguei na igreja, tinha uma piscina de plástico armada no meio da igreja e alguém perguntou, você quer se batizar? E eu me batizei sem realmente saber o que era aquilo, né? Houve um escândalo na igreja, fuja de religião, fuja de religiosidade. Houve um escândalo na igreja, eu saí, não era para sair, mas eu saí, porque Deus estava na casa, né? Fugir de religião, religiosidade é fugir de coisas que você vê que não estão na Bíblia, na palavra de Deus. Mas Deus está na casa, você fica. Ou ora ao Senhor para Deus estar te direcionando uma outra casa para Ele estar.
E no meio disso tudo, eu vim me batizar novamente com o pastor Maurício. Eu pedi a ele, contei minha história, como foi o meu batismo. E eu disse para ele que eu sentia no coração de estar me batizando de novo. Eu sentia como se eu não tivesse me batizado. E depois de ouvir a minha história, ele concordou comigo. Ele nem falou que sim. Ele virou para o menino e falou, bota o nome da Márcia aí, rindo. E ele me batizou. E agora, depois daquele momento que o meu pastor me batizou, eu sinto que eu tenho uma aliança com Cristo inquebrável. E passei por muitas coisas nessa vida. Então, eu acho que tudo isso me capacitou. Mas eu descobri também que não temos 100% testemunha. Uma testemunha. Eu tenho testemunhas que podem dizer para você que eu sofri, que eu fui estuprada aos 12 anos por ser rapazes. Tem um monte. Pedofilia, eu já não posso, porque eu me calei durante anos. Eu vim falar depois que aceitei Jesus, depois que Jesus curou e eu entendi que eu era vítima, 8 anos de idade eu me sentia culpada. Então, entender tudo isso. Aí quando entrou a cura, eu comecei a falar. Então tem coisas na nossa vida que só Jesus vai poder testemunhar. Tem coisas na nossa vida que nós passamos, é nós e Deus. Tem outras coisas que pessoas vão poder testemunhar. Tem coisas na nossa vida que vão ter pessoas próximas a nós, mas que não vão atentar e não ver. Essa semana minha irmã falou, eu estava falando de algo que aconteceu comigo quando eu estava no 2º grau, lá em Saracuruna. E minha irmã falou assim, Márcia, tu sabe que eu acho que tu viaja, né? E eu falei assim, por quê? Essa frase não é uma frase que ninguém quer ouvir, eu por quê? E ela falou, não, porque eu estava lá e eu não me lembro disso. E eu percebi, eu falei, como uma pessoa estava tão próxima e não lembra de eu ter voltado a estudar e onde eu estava, a luta que foi tentar estudar. Essa família, por exemplo, que bloqueou, ela não entende isso. Eu tenho passado um dobrado para cuidar da minha mãe, para cuidar da minha casa, para pastorear ovelhas, para cuidar da igreja. A igreja voltou para o nosso quintal. Então nós temos animais, nós temos que lavar tudo, e às vezes eu lavo o quintal 3 vezes, porque eu tenho gato, dia de culto é 3 vezes, porque próximo ao culto nós prendemos o cachorro, e a gente vem limpando para tudo ficar limpinho, cheirosinho, então é um processo. E nesse processo a família não entendeu, e agora eu voltei de concluir o 2º grau, e voltei fazendo técnico de enfermagem aos 52 anos de idade. E eu tentando falar com essa pessoa, eu preciso estudar, eu preciso cuidar da minha mãe, que é um trabalho, não é... Tem gente que pensa que é bobeira, eu já notei isso, que não estou chamando minha mãe de pesada não, mas cuidar, zelar por alguém direitinho, minha mãe nunca teve uma escara, irmão. São 22 anos cuidando da minha mãe nunca teve uma escara, Começou a abrir aqui por causa de alguns processos, onde ela quebrou a perna e teve que ficar sentada na posição só. Mas assim que começou a abrir, a gente já não deixou abrir não, só deu aquela arranhadinha, E acho que umas 2 vezes, uma lá no hospital. Eu falei com o médico, o doutor tá começando a abrir esse cara, ele na hora liberou minha mãe, porque ela fui para ela pro hospital com quase 18 anos cuidando dela, sem uma escara, e agora tem 22 anos. Então, isso não é fácil, mas as pessoas pensam que é fácil. E eu tentei sinalizar, gente, eu preciso, durante o dia, organizar e administrar meu tempo para estudar a Bíblia, estudar a palavra, porque todo crente tem obrigação de aprender a palavra, dessa família teve também uma pessoa que foi a que tacou a Bíblia no altar dizendo que beber não é pecado. Então eu tenho obrigação de estudar a palavra e ensinar o que é certo, ensinar o que é certo. E como pastor, eu tenho que saber a palavra, eu tenho que conhecer, e a palavra você estuda para sempre. Todo cristão tem que aprender a palavra. E eu, com essa carteirinha, me fica mais pesado esse mandamento na minha vida. Quem não tem carteirinha ainda foge do mandamento do Senhor, mas o mandamento é para todos têm que aprender a palavra, E a igreja abriu aqui, já falei, estava lavando louça do lado da minha pia, Deus falou sobre fazer culto, eu falei, o profeta veio, começou em 2010. De 2010, se agora estamos em 22,
Agora, dia 17 de maio, né, acho que hoje é dia 10, onde foi o aniversário da Débora, seria o aniversário da Débora, né, que ela faleceu, mas hoje, dia 10, dia 17, a igreja, se for contar daí, são mais de 12 anos, irmão, porque eu comecei a apacentar antes da igreja estar aqui. Eu comecei a ensinar a palavra antes de haver uma igreja aqui. Então, são mais de 12 anos cuidando de famílias. Mas se for contar da data da igreja aqui, da data, porque eu comecei bem antes eu já pastoreava, bem antes de abrir a igreja aqui, eu já cuidava de famílias, eu já cuidava de pessoas, eu já evangelizava, eu já fazia visita nos lares, eu já tirava do meu bolso para comprar a cesta básica bem antes. Então são mais de 12 anos, de 2010 para 2022 são 12 anos cuidando de famílias. Mas antes disso que eu já cuidava, são mais de 12 anos cuidando de pessoas, cuidando de família. São mais de 12 anos indo na boca de fumo. Tem pessoas que chegam na nossa vida e acham, nossa, ela tem que cuidar de mim. E não imagina o quanto o pastor está sobrecarregado. Não facilita em nada a vida do pastor, irmão. Em nada, ainda sai falando mal do pastor. Mas é muita gente. Se todas as pessoas que nós ajudamos durante o João e eu, todos esses anos, congregassem na nossa igreja, nós íamos precisar de uma igreja muito grande, irmão. Muito grande mesmo. Se elas fossem gratas, vamos dizer, uns não dá porque mora longe, mas muitos foram procurar uma igreja bonitinha, Bunitinha, bonitinha para congregar. É lógico que nós queremos uma igreja grande, é lógico que nós queremos botar a porta de vidro, é lógico que nós queremos que a igreja seja perfeita. Para isso o João virava massa, o João botava piso, o João parcelou no meu cartão material esse que quando a igreja fechou, nós continuamos pagando, veio uma conta de luz ainda atrasada, nós nem estávamos mais com a igreja aberta, nós pagamos, fomos além do nosso dízimo para ganhar almas, para salvar vidas, mas não há reconhecimento, né? E a minha irmã, essa semana ela falou, Márcia, eu acho que às vezes que você viaja. E eu percebi que num momento ela estava até perto, mas ela não é minha testemunha. Mas eu tenho morro de medo de ser. Eu vim pra cá porque meu esposo tá ali fazendo café, chegou do monte, tava orando, né, jejuando. Isso aí é outra coisa que as pessoas não veem, né? Que pastor tem que ir para monte, tem que orar, tem que jejuar, pastor tem que se virar, tem que achar tempo, né? E só que ele tá fazendo uma barulhada. E aqui no meu quarto é que eu tô vendo, meus cachinhos estão começando a soltar, que meu cabelo é cacheado, tá sem escova progressiva, então já tão nhonhon. A cara mais amassada aí dentro de quem passou a noite orando, mas vamos prestar atenção. A minha irmã, no momento da minha vida, ela não viu, não foi testemunha, mas estava próxima. E isso me atenta o quanto só Jesus é nossa testemunha. Eu já sofri tanto nessa vida, irmão, tanto, que tem pessoas que não acreditam. Eu já passei tanta coisa nessa vida que tem pessoas que simplesmente não acreditam. Que ponto que eu cheguei, e isso é para edificar vidas. Quando eu fiz 40 anos de idade, no dia do meu aniversário, eu me ajoelhei e eu comecei a orar e começou a vir a minha lembrança, tanta coisa ruim. Olha o meu tonhonhonho aqui, mostrando minha descendência africana. Sou descendente de negros, cabelo cacheado. E amo meu cabelo cacheado, né? Eu faço escova progressiva para facilitar a minha vida. Mas eu amo, só que eu não gosto que fique muito cheio não, aqui fica meio torto. Aí dói jeito, essa semana eu vou dar um jeito nele. E eu já sofri tanto nessa vida, e meu aniversário de 40 anos, tô super cansada. Eu me ajoelhei e eu comecei a ver na minha memória tanta coisa que já tinha sofrido. E olha que eu tô com 52, ou seja, já são mais 12 anos de coisas que eu sofri. E enquanto eu estava falando com Deus, eu falei, Senhor, já sofri tanto. Deus falou, tudo o que você passou vai ser para edificar vidas. Eu vou usar no teu ministério, nunca vou esquecer disso. Mas eu já sofri pra caramba.
Tenho testemunhas para algumas coisas, para outras eu não tenho. Tenho testemunhas, como eu falei da minha irmã. Márcia, você sabe que às vezes eu acho que você viaja, eu amo minha irmã, sei que minha irmã me ama, né? E ela falou a verdade, glória a Deus por isso. Eu odeio pessoas falsas, odeio hipocrisia, ela falou o que ela estava sentindo, né? Mas eu fiquei pensando, poxa, ela estava lá, como ela pode não lembrar, né? Dessa fase que eu voltei a estudar. E eu tenho um problema, né? Que eu guardo coisas. E eu morro de medo de virar acumulativa. Já joguei, eu estou sempre jogando alguma coisa fora, dói a minha alma, dói. Doei alguns livros, o projeto Favela para Cristo, doei outros livros, né? Joguei muita coisa fora, doei roupas, muita coisa, mas tem coisa que eu guardo. E isso aqui, irmão, velhinho, né? É o meu caderno. Quando eu voltei a estudar, eu estava falando para ela que eu tive um professor, né? E uma situação que eu passei com um professor, a qual eu fui envergonhada na sala de aula, mas Deus me honrou. E aqui eu tenho a matéria, acho que é de física, vamos ver se vocês conseguem ver alguma coisa. Dá para ver aqui? 2003. 2003, minha mãe teve um AVC em novembro de 2000, né? Eu entrei um pouco em depressão, estava acostumada a sair, passear e de repente ficava trancada direto, né? Não ia para canto nenhum, só para o hospital. Minha mãe passava mal direto, então toda hora era só isso. Minha vida era isso: correr para o hospital, né? Trocar fralda, trocar sonda. Minha mãe passando mal, nós não sabíamos como cuidar dela, né? Por causa da sonda, a sonda entrava, nem os médicos sabiam. Minha mãe tendo convulsão, os médicos não passaram gadernal, passaram só dipirona e diazepam em vez do gadernal. Então os primeiros anos foram muito difíceis, até médicos falando, nossa, passou só dipirona. Não, cara, não deram gadernal para convulsão para sua mãe. Mas isso já quase 3 anos depois. Então vi um médico e falava, meu Deus, isso aí é a medicina. Estou fazendo técnico de enfermagem e eu quero fazer direito, eu quero fazer a diferença. Então as pessoas precisam entender, me bloquearam porque eu não tenho tempo de ficar com o dia inteiro com pessoas dentro da minha casa, né? Me perdoem, mas eu quero ser uma boa técnica de enfermagem. Eu não quero matar ninguém pelo meu caminho, eu quero salvar vidas, eu não quero errar. E errar é humano, todo ser humano erra. Mas o que eu puder fazer para não errar, isso significa estudar, cair de cabeça, eu preciso fazer, né? E aqui, 2003. Então, em 2003 eu resolvi voltar a estudar, eu precisava fazer alguma coisa. E à noite eu ia estudar, minha mãe já não passava mais mal, já estava tomando gadernal, as convulsões pararam. Eu, Márcia, descobri que a sonda entrava, por isso provocava o suco gástrico. Aí eu fiz uma tampinha, tampei, pronto, parou, ensinei pro médico, né? Ele não sabia. E o remédio que minha mãe tomava, minha mãe ficava igual a manteiga, né? Aí voltamos por uma coisa. Então minha mãe passou a ficar bem, tranquila, de boa, né? Passava o dia inteiro cuidando dela, com ela sentadinha. Na hora de eu ir para a escola, eu deitava ela automaticamente ela dormia, né? Na época, o pai dos meus filhos, que eu venho de um segundo casamento, vocês sabem, né? Felizmente, ou infelizmente, hoje eu sou casada com um homem de Deus, mas hoje com pensamento eu não sou a favor do divórcio, né? Eu vim ser crente depois, não sou, mas não gosto de pregar hipocrisia, irmão. Então não vamos entrar nesse assunto, não vem me bater sem conhecer, todo texto tem um contexto, né? Então procure ver outros vídeos, vocês vão ver, eu sou a favor da família, né? Mas sou feliz porque Deus restaurou a minha vida sentimental com o João, porque eu errei muito e por errar, né, eu vinha me separar. E Deus restaurou a minha família, né? Restaurou minha vida sentimental. Esse tonhão está me incomodando. E aqui eu tenho o meu histórico. É uma xerox. Por quê? Em algum lugar que eu não consigo me lembrar, eu precisei levar meu histórico e meu certificado.
em algum desses cursos que eu fiz por aí, mas eu não consigo lembrar e não achei. E eu, em vez de levar a Xerox, eu levei o certificado do segundo grau e o histórico e acabei perdendo, né? Então hoje eu tenho a Xerox. E aqui nessa Xerox, não vai dar para vocês ver porque a letrinha é pequena, mas está aqui primeira série, né? Primeira série do segundo grau, ano 2003. O nome do colégio é CIEP Daci Vargas, é lá em Saracuruna. CIEP Daci Vargas, eu não lembrava nem o nome da escola, em Saracuruna. Então aqui tem uma testemunha de que eu estudei em 2003 em Saracuruna. Mesmo que minha irmã morava na Penha e ela vinha os fins de semana para ver minha mãe e sinceramente não lembra. Irmãos, ainda tem aqui, ó, que eu vivo falando, aproveitando as dicas. Eu voltei a estudar. Cadê meu óculos, meu pai? Eu voltei a estudar, irmãos, com 18 anos de idade. Eu tinha 18 anos. Por 18 anos. Eu não estou enxergando, mas tá por aqui, irmão. Que é a primeira série. Não tem documento de primeira série, nem segunda, nem terceira. A quarta série foi na escola estadual do Cipetri, Duque de Caxias, né? Aí aqui tem o outro aqui, quinta série, Clovis Bevilacqua. Olha aqui, irmão, eu pensei que eu tinha começado na sexta série. Então, olha só, menti para vocês. Pensei que eu tinha voltado a estudar na sexta série. Não, quinta série. Clovis Bevilacqua. Ah, tá aqui, sim, é isso mesmo. Clovis Bevilacqua. Município. Não tem município. Um troço bem... Conde de Agrolongo, sexta série. Em 1989, é isso, gente? Meu Deus do céu. Irmão, calcula aí. Eu tô sem óculos, está um borrão. Mas 1989, acho que é isso aí. Eu tinha 18 anos. Calcula aí pra mim que tô a noite toda acordada. Conde de Agrolongo, sexta série. Voltei a estudar com 18 anos de idade. Eu me matriculei. Tô com 52, tentando fazer curso de enfermagem. 12 anos, irmão. Não são 12 dias. São mais de 12 anos pastoreando. São mais de 12 anos cuidando de vidas. Amém? Beijo na alma. Fui.